1 até o 9. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 9. A igreja divida a leitura do texto comigo. Eu leio o primeiro versículo, a igreja o segundo, e assim nós vamos lendo cada um versículo até chegar no de número 9, para terminarmos a menção, a exposição do texto. Então, capítulo 3, primeira carta do apóstolo João, versículo 1 ao 9. A epígrafe está escrito: os filhos de Deus. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Aleluia. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. A igreja. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que nega o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca pecando não viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo quer desde o princípio nascido. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Podeis tomar assento no seu lugar. Eu quero trazer um tema central para esta mensagem, que é: sou nascido de Deus. Sou nascido de Deus. Inspirado pela escola bíblica dominical dada nesta manhã, ao qual, pela sua oportunidade, nós falamos sobre tentação. A tentação, que é um desafio na vida do crente, na jornada do Evangelho, na jornada de alcançar o status de nova criatura a cada dia, ou permanecer como nova criatura a cada dia. Eu entendo que nascer de novo é algo que não é tão difícil assim, porque observamos vidas, até a nossa própria vida, e que em dado momento nós levantamos nossa mão, confessamos nossos pecados, acreditamos, cremos no Salvador e começamos a trilhar o caminho da cruz. Mas eu percebo na jornada que, assim como os irmãos e a igreja e muitos cristãos neste exato momento possuem com Cristo, na experiência de cada dia, o difícil não é nascer de novo. O difícil é manter-se como alguém que é uma nova criatura. Manter-se transformado. Muitos alcançam transformação, mas não se mantêm transformados. Muitos iniciam de certa forma bem,
desta forma. Voltam às práticas dominantes da tentação, do pecado, do erro, da vida ao qual pertencia a velha criatura. Sabemos que quando falamos de criatura, nós falamos de feitura ao qual Deus realizou, criou, fez, com suas próprias mãos o homem, conforme a sua imagem e semelhança. Nós somos criatura e Ele é o Criador. Nós temos aqui um versículo chave para esta mensagem, que é o versículo de número 9, que nos traz o texto que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. O que vem ser estar vivendo na prática do pecado? Quando você diz a alguém que está aprendendo algo e para se aperfeiçoar, normalmente alguém usa essa palavra, vai praticando. A palavra praticar traz ao entendimento um exercício rotineiro, um exercício repetido diversas vezes. Então, a palavra está trazendo de uma forma muito clara que qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado ou não vive na prática do pecado, como está na versão ARC da palavra. Então nós vamos entender que se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, você não vive mais no exercício contínuo, repetido, diário do pecado. Você, agora talvez por ouvir esta palavra, possa se perguntar, então, eu posso pecar de vez em quando? Não, não é isso. Porque há pessoas que sempre buscam, dentro de uma frase ou uma palavra, uma brecha para justificar algum ato. E há pessoas que querem, hoje, na nossa atualidade, por meio da própria palavra, tentar achar uma brecha para justificar o seu pecado, a sua prática, o seu vício, a sua iniquidade, a sua tentação, a sua queda, a sua vida sem temor a Deus, sem comunhão com Deus e sem obediência a Deus. Tanto que enfrentamos hoje uma grande onda de homens e mulheres de diversas comunidades defendendo que a palavra de Deus precisa ser atualizada. A palavra de Deus jamais precisará ser atualizada, porque a palavra de Deus já é a palavra mais atualizada do que o jornal de amanhã. Ele já sabe, essa palavra já tem o que vai acontecer no futuro. Essa palavra já é a mais atual e ela não precisa ser atualizada. Mas, amados irmãos, então eu posso pecar de vez em quando, já que está falando que eu não posso permanecer na prática do pecado? É óbvio que não. Eu não posso pecar nem continuamente e nem de vez em quando. Mas o que quer trazer esta palavra aos nossos corações a entender hoje é que não tem como o ser humano viver livre totalmente, integralmente do pecado. Mas como assim? O que acontece se eu nascer de novo? Se eu ser um nascido de Deus, o que vai diferenciar se eu não vou ser livre do pecado? Nós somente não somos livres do pecado porque nós somos seres imperfeitos. Mas o fato de não sermos livres totalmente de pecar não quer dizer que nós não estaremos sendo transformados. Sabe por quê? Você pode ainda pecar, porque você é falho. Mas quem é nascido de Deus não tem mais prazer, não tem mais alegria, não se conforma mais no pecado. Se
se ele pecar, ele busca se arrepender. E o arrependimento é a chave do renovo da aliança na vida do ser humano para com Deus outra vez. Se você pecar e continuar pecando e não ter arrependimento, você está rompendo a aliança com Deus e você não tem aliança com Ele, mas você agora tem aliança com o inimigo. Porque a palavra que lemos nesse capítulo de número 3 da primeira carta de João, do versículo 1 ao 9, dentre os versículos nós lemos que aquele que pratica o pecado desde o início é o diabo. E aqueles que assim vivem praticando, vivem na vida uma rotina de pecado, se tornam filho do diabo. Porque existem quem é filho de Deus, mas existem também aqueles que se tornam filhos de Satanás. Se eu sou um mentiroso, eu sou o filho do pai da mentira. E o pai da mentira, de acordo com essa palavra, é Satanás. Então nós precisamos entender que se eu vivo uma vida igual o inimigo vive desde o princípio, eu me torno também um filho dele. Eu sou como ele. Deixo de ter aliança com o Criador e passo a ter aliança com o tentador, destruidor, matador, pecador, aquele que já está julgado, a ruína eterna. E ele quer levar todo aquele que não tem aliança com Deus junto com ele. Não seja alguém sem aliança com Deus. Seja alguém que permanece fiel a Deus. Uma aliança com Deus. Não abra mão de estar com Deus, viver Deus, obedecer a palavra de Deus. Porque só quem permanece com a semente, como está no versículo de número 9, a semente permanece nele e não pode continuar pecando. Por quê? Essa semente fala de Jesus. Essa semente é a palavra. E ele é o verbo que se fez carne. Se a semente que é Jesus está em você, você tem força para não viver pecando e se arrepender quando cair porventura. Eu preciso entender. A igreja precisa entender que a semente que Deus nos deu, a semente mais valiosa que qualquer semente que possa existir, Jesus Cristo, precisa permanecer em terra fértil, em terra saudável. Aonde tiver pecado, a terra não é saudável, a semente não tem valor. Mas aonde o coração tem temor a Deus, aonde o coração tem alegria a servir ao Senhor, aonde o coração não se conforma com o mundo, como está em Romanos 12, 2, a semente tem valor, a semente produz, a semente fortalece, a semente dá vigilância, a semente dá escape, a semente te garante, a semente te transforma, a semente te mantém, a semente é a tua força, é Jesus na tua vida. É Jesus na tua vida. Não desvalorize essa semente. Irmãos, quem é nascido de Deus não vive pecando. E se pecar, se arrepende, porque ele não tem mais prazer no pecado. E também ele não é mais refém da maldade. Um pastor chamado Matthew Henry, na sua Bíblia de comentário, ele escreve: ser nascido de Deus é ser renovado internamente e restaurado a uma santa integridade pelo poder do Espírito de Deus. Irmãos, nascer de novo é ser renovado por dentro. Como Nicodemos perguntou a Jesus no Evangelho de João, capítulo 5 ou 3, se me falha a memória: como posso eu nascer de novo? Posso eu entrar de novo no ventre de minha
renascer. Não tem como. Mas Jesus não está falando disso. Jesus nunca falou de você nascer fisicamente outra vez. Jesus, ele nos traz o nascimento do interior. O nascimento de novas ações, de novas atitudes, que transforma o exterior para uma nova criatura. Quem é mudado por dentro, por fora não permanece igual. Mas quem só muda por fora, por dentro continua podre. Ah, meu Deus. É como sepulcro caiado. Por fora é bonito, é maravilhoso, é de ouro, é rico, mas é caixão, dentro está podre, está apodrecendo. É o pecado corroendo ele, é o pecado corroendo ela. Mas nós não somos sepulcro caiado, nós somos vasos da mão do oleiro. E quem está dentro de nós é o verbo vivo que não faz ser nova criatura a cada dia. E eu sou grato a Deus porque no Romanos capítulo de número 5, versículo 20, parte B diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Há uma nova chance para você que ouve essa mensagem. Há uma outra oportunidade que você pode alcançar dando crédito à palavra de Deus. Ele quer mudar a tua história. Ele quer te fazer alguém precioso na mão dele. Um príncipe, uma princesa de um reino que não conhece corrupção. Na 1 João capítulo 3, versículo 5 diz: ele se manifestou para tirar o nosso pecado. Quem disse que você não pode ser livre da forma de não ser mais escravo dele? Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. E no versículo 8 do mesmo capítulo, se manifestou na parte B para desfazer as obras do diabo. Se tiver alguma obra de pé contra a tua vida, da parte do diabo, recebe essa palavra: hoje Deus desfaz. Hoje Deus destrói. Hoje Deus quebra. Hoje Deus dá vitória. Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Aleluia. Oh, glória. Ele se manifestou para desfazer a obra do mal. Ele se manifestou para nos fazer livres. Ele se manifestou para nos fazer nascer de novo. E Gênesis capítulo 1, versículo 26 vai dizer: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no mesmo capítulo que abrimos o texto para a meditação, no capítulo 3, versículo 3 de João, primeira carta de João, diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? O que eu quero trazer com esses dois versículos, Gênesis e esse versículo 3 de 1 João capítulo 3, é que antes, na essência original que o homem tinha na criação, ao qual Deus fez o homem do pó da terra, a mulher da costela de Adão, nós não precisávamos, ou Adão e Eva, no jardim do Éden, não precisava buscar purificação. A palavra está dizendo que ele é puro. Deus faz parte da essência de quem ele é. Ele é puro. Se Deus fez Adão e Eva conforme a sua imagem e semelhança, se ele é puro, Adão é puro, Eva é pura. Se ele é santo, Adão é santo, Eva é santa. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas sabemos que por causa da queda do homem, o homem perde a sua essência, a sua natureza original, a inocência com Deus, o vínculo perfeito
sentença da morte, o salário do pecado que foi transferido para todos nós. Eu quero dizer para nós aqui nesta noite, para mim em primeiro lugar, e transmitindo para a igreja, partindo para o final desta mensagem, ao qual eu sinto a presença de Deus falando conosco nesta noite, que Deus quer nos trazer agora a meditação, que se eu continuar vivendo como velha criatura, a herança que eu recebi da queda de Adão, eu vou viver sem aliança com Deus, eu vou permanecer vivendo na prática do pecado, eu não vou ter comunhão com o Senhor, eu não vou ter a herança da vida eterna. Mas como recuperar uma natureza perfeita em Cristo? Todo aquele que é nascido de Deus, aleluia, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Você quer recuperar a sua natureza original em Cristo? Nasça outra vez em Jesus Cristo. Nasça de novo a cada dia. Renuncie o seu eu, sua vontade, seu desejo, as tentações da sua vida, esse mundo de pecado, e seja uma nova criatura. Seja uma nova criatura. Ao homem não é possível se livrar do pecado totalmente, mas podemos ser transformados para não ser refém do pecado. Eu não posso viver pecando, porque sou nascido de Deus, sou nova criatura, sou filho de Deus. Só quem é filho de Deus, só quem é filho de Deus, só quem é filho de Deus não tem prazer no pecado. Não se conforma com o erro. Pode falhar, é um acidente de percurso, mas ele retorna urgentemente para o caminho com Cristo, porque sem Deus somos como peixe fora de água, somos quem não pode respirar. Sem Deus não podemos viver, sem Deus não podemos permanecer, sem Deus não podemos vencer, sem sermos nova criatura, não podemos entrar no reino de Deus. Nova criatura, nova criatura. Deus está me dizendo aqui, diz para o meu povo, nova criatura eu exijo. Nova criatura. Largar a prática do pecado, largar o vício do pecado, largar, abandonar. Você tem força para abandonar o que nesse mundo te prende e mostrar para Deus que você o ama. Como ele pediu a Abraão e provou a Abraão: pega o filho único que tu tens, aquele que tu ama, e sacrifica a mim. Você sacrifica esse dinheiro? Você sacrifica essa riqueza, esse sonho, essa casa, essa roupa, esse status, essa fama, esse eu, esse orgulho, essa idolatria, esses desejos do pecado, do prazer da vida, você sacrifica por amor a Deus. Quem é filho de Deus, ainda que doa, ainda que sofra, ele sabe que é melhor perder aqui na terra do que perder no céu, porque quem perde aqui ganha no céu. Aleluia. Ganha no céu. E eu fecho dizendo, e vocês também são, eu sou nascido de Deus. Aleluia. Nós somos nova criatura. Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nova criatura. Senhor Deus, Pai bendito e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra, por esta mensagem que chega aos nossos corações.
renova uma fé, Senhor, em Ti. Cuida da nossa casa. Cuida, Senhor, de cada problema que não podemos resolver. Nos ajuda a resolver problemas que temos que resolver nós mesmos. Nos direciona, nos dá coragem. Vai tirando todo espírito de covardia. Vai tirando todo espírito, Senhor, daqueles que se escondem, daqueles que acham que não podem, não devem viver a Tua palavra. Vai tirando, Senhor, toda a aparência do mal de nós. Vai nos transformando, vai nos dando novas vestes, novos pensamentos, novas ações, novo comportamento, vai nos dando paciência, vai nos dando, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria, vigilância, contato contigo. Senhor, oração, jejum, sacrifício, renúncia a cada dia, a cada manhã. Oh, glória a Deus. E assim eu coloco a Tua igreja diante de Ti, a minha vida. Que o Senhor venha conduzir os nossos pés, o nosso coração na Tua obra, conforme o Senhor se agrada. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Nos leve segurança para os nossos lares, Pai. Nos proteja de todo mal, de toda bala perdida, de todo acidente, de toda guerra. Senhor, nós já levantamos um clamor em intercessão sobre esta comunidade. E eu creio que o Senhor ouviu. E eu creio que o Senhor não está de mãos cruzadas. Meu Pai querido, abençoa a semana de cada um.